Pessoal, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens e essa série vai ser muito especial e eu acredito que Deus irá fazer muitas coisas interessantes. Porque quando Jesus chega na vida de alguém, coisas novas elas acontecem. Não é qualquer encontro, né? Esse encontro que nós temos com Jesus, ele acarreta em transformação. Nós vemos que a sociedade de hoje ela é enferma, ela é indiferente das coisas espirituais, ela é polarizada, cada um segue o que acha, cada um diz que tem a sua verdade, as pessoas não dialogam e nós sabemos que a pandemia ela tem sugado o nosso corpo e a nossa alma. Mas uma coisa é certa que nós temos, que a salvação em Deus, a salvação de Deus pode transformar tudo à nossa volta. Ele é o mesmo. E Jesus transforma pessoas e Jesus pode transformar a sua história. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, uma das conversões mais impactantes que nós vemos na história da igreja. E assim, quando fui chamado para essa mensagem, eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou falar, né? Quem que eu vou falar de transformação? E aí, como eu estou estudando sobre as cartas, e eu falei, vou falar sobre o apóstolo Paulo. E aí, assim, o apóstolo Paulo, ele foi instruído, né, aos pés de Gamaliel. Agora nós temos Isaías instruído aos pés do sábio aqui, né? Está aqui o meu pupilo. Não quer me largar hoje. E assim, gente, a transformação, eu quero contar um pouquinho de um testemunho rapidinho sobre mim. Há tempos atrás, eu nunca imaginaria que eu estivesse num púlpito falando para várias pessoas. Isso para mim seria inconcebível. Só que quando Deus ele tem um propósito na sua vida, não importa o que você seja, não importa como você é hoje, se ele tem um propósito, ele vai te instruir para você chegar nesse propósito. E aí eu participava de uma igreja muito menor, acho que tinha umas 50 pessoas nessa congregação, e nem essas pessoas da congregação me conheciam, ver como que eu era muito tímido, e era muito introvertido, tinha muita dificuldade para me expor, e aí foi quando Jesus me transformou. Eu fui criado em já um berço cristão desde criança, desde sempre. E só que Deus ele tinha algo a mais e ele me transformou. Então assim, às vezes a gente pensa, qual é o meu propósito? Qual é o meu dom? Para que Deus me chamou? Esteja certo que ele não te chamou para você ficar só assistindo os cultos. Ele te chamou para muito mais. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o poder que transforma. A conversão de Saulo. Saulo nasceu de uma família de judeus praticantes, em Tarso da Cilícia. Ele nasceu na primeira década do século I, e sua família era da Galileia, descendente da tribo de Benjamim. O nome dele, Saulo, eu acredito que seja em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. E seu nome Paulo fazia parte ele tinha 3 nomes. Como cidadão romano, ele tinha o nome de Paulus. Nós chamamos Paulo, né? E o nome hebreu dele era Saulo. E ele, como fariseu, acreditava na ressurreição dos mortos. Ele foi um aluno exemplar na escola de Gamaliel, importante professor, fariseu muito respeitado. A gente fala dos fariseus como se fosse, como a parábola, né? Como Jesus estava ensinando lá sobre o fariseu, o publicano e tal, a gente fica pensando que o fariseu são pessoas ruins, pessoas muito religiosas, mas os fariseus eles levavam muito a sério a Torá. E Paulo, ele foi criado nisso, ele aprendeu desde criança na escola, né? E ele foi criado por Gamaliel. Gamaliel, um dos professores de Saulo, ele era, para você ver como que às vezes o professor,
ele não chega a passar tudo para o seu aluno, ou o aluno não obtém tudo que o seu professor ensina. Isso para o discipulado e para outras coisas. Gamaliel ele era mais cauteloso do que Paulo, né? Você vê lá em Atos do 5, do 33 ao 40, que Pedro e os apóstolos estavam pregando no pátio do templo, quando eles querem tirar aqueles apóstolos de lá, porque estavam pregando o que não era da lei judaica, e aí Gamaliel intercedeu em favor deles, para que não os prendessem, né? E Gamaliel ele foi cauteloso nisso, ele explicou várias situações que aconteceram, falou, se não for de Deus isso daí vai parar, se for de Deus, né, é de Deus, mas se não for isso vai parar. E Paulo não, Paulo era mais enérgico, né? Paulo ele era aquele religioso mesmo, era aquele que via como se o cristianismo, aqueles que eram do caminho, aqueles que eram seguidores do Nazareno, né? Aquilo ali possa trazer consequências graves para o judaísmo. E ele era um ativo perseguidor da igreja. Atacou os primeiros cristãos com muita violência e com muito zelo pelas tradições de Israel. Então ele era implacável, eles tinham algo na sua mente e ele acreditava naquilo piamente. Ele acreditava que ele tinha que salvar a religião judaica, que ele tinha que acabar com aqueles seguidores do caminho. Naquela época ainda não se chamavam cristãos, mas sim aqueles do caminho. Então ele não acreditava. É como se hoje chegasse, imagina nós estamos aqui na igreja, chegasse alguém pregando outra coisa, e a gente fica, não, isso não pode, a gente vai e a gente quer falar que isso é blasfêmia, que isso é anátema. Só que uma coisa interessante, para Saulo, Jesus não poderia ser o Messias. Se nós abrirmos a Bíblia em Deuteronômio 21, 23, deixa eu abrir aqui rapidinho. Vinte e 23, que fazia parte da Torá: não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterremo-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. E aí, ele sabia a lei de cor, ele sabia tudo isso. Ele falou, não é possível que o Messias seja pendurado no madeiro. Isso não é possível, ele não pode ser o Messias. E ele foi odiado e temido pelos cristãos. Só que aí, Saulo ele queria perseguir os cristãos de toda maneira, e ele foi a caminho de Damasco e pediu carta ao sumo sacerdote para prender mais seguidores do cristianismo, do caminho. E ele teve autorização para realizar esse ato, para prender, para fazer o que ele podia para acabar com essa seita. Nós éramos chamados de seita lá no início. Só que ele não sabia que ele estava lutando com o próprio Cristo. Lá em Atos 9 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontre ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levar os seus presos para Jerusalém. E aí ele estava com toda a garra para conseguir cumprir o seu propósito, e ele foi lá com os seus ajudantes, só que ele não sabia que Deus tinha um outro plano para a vida dele. Ele estava lutando contra o corpo de Cristo. Ele não estava lutando contra qualquer pessoa, contra qualquer um. Ele lutava contra o corpo de Cristo. E aí, no caminho, por volta ali do meio-dia, ele viu uma luz muito forte e o fez cair. E essa luz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ele era fariseu, e os fariseus acreditavam, como eu já disse, na ressurreição dos mortos, e acreditavam também no mundo espiritual. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Acreditando já sem o ser espiritual,
mas não sabia que era a voz de Jesus. Ele não conhecia Jesus. E assim, Saulo, você consegue imaginar? De repente você está andando, de repente você cai, através de uma luz muito forte, e vem uma voz. Não dá para imaginar como que Saulo, acho que ele ficou em estado de choque. Ele falou, o que será isso, né? E aí, essa voz diz, eu sou, ele fala lá, ó, eu sou Jesus, no versículo 5, a quem você persegue. Eu acho que ele ficou em estado de choque, paralisado. Ele não sabia como agir dentro daquela situação. E pior, aqueles que o ajudavam, porque viram ele conversando com nada, que eles não viram nada, não ouviram nada, e ficaram assim também atônitos. E ele ficou em estado de choque, e aquele que ele perseguia, e aquele que ele não cria, estava à sua frente, ressurreto. Então assim, os planos de Saulo não eram os planos de Deus. Às vezes os nossos planos não são os planos de Deus. E a gente acredita piamente que isso é verdade, que eu vou conseguir, que eu vou conquistar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Mas isso não foi o plano de Deus. Deus, Ele tem carinho pelos seus filhos. E era o momento do basta para Saulo. Era a hora do chega. Era a hora do perseguidor do caminho caminhar no caminho. Era a hora daquele que estava atrás daqueles que andavam no caminho de Jesus, ele mesmo entrar neste caminho. E depois dessa aparição, depois dessa visão, eu acho que não tinha como ele não crer e ele não andar neste caminho. Para você ter uma ideia, na própria palavra diz que ele ficou em jejum por 3 dias, ele não comeu, ele não bebeu, e eu creio que neste tempo ele ficou ali em oração, pensando tudo aquilo que ele já tinha feito, tudo aquilo que ele já tinha perseguido, todas as coisas que ele fez como religioso, e como ele estava cego diante da situação, e como ele estava insensível diante de tudo isso. A lei, a tradição, era um ataque contra Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aí, na narrativa seguinte, começa a transformação. Atos, do capítulo 9, do versículo 10 ao 19, Deus chama Ananias, e Ananias é comissionado por Deus para curar a cegueira de Paulo. Ananias, no primeiro momento, escuta Deus, tem uma visão, e ele fica receoso, e o Senhor disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão, um homem chamado Ananias, ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar-se e lhe impor as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias tentou argumentar com Deus ainda. Senhor, tem certeza? Né? O senhor tem certeza do que o senhor está falando? E aí, Ananias, isso eu acho natural, porque aquele homem da qual Deus estava falando para ele visitar, era o homem que estava atrás dos cristãos, e ele era que coisa, hein? Agora eu vou ter que ir atrás desse homem. Esse homem é implacável. Esse homem, ele, como a gente fala, né? Ele tem fogo nos olhos, né? E aí, ele sabia da fama de Saulo, mas ele não sabia do seu encontro no caminho. E aí que eu gostaria de fazer um parênteses. Como está o seu contato com Deus? Isso para os crentes. Você está ouvindo a sua voz? Porque eu vejo que Ananias, ele estava sensível à voz de Deus. Ananias, ele estava disposto diante de Deus. Ananias era um instrumento de Deus. E o mundo de hoje, a gente fica tão sobrecarregado com tanta coisa, com tanta informação, com tanta coisa, que a gente não para meditar na palavra, para ouvir a Deus. A semana teológica foi uma bênção.
Eu acho que quem assistiu os vídeos foi renovado na questão devocional, porque falou muito disso, bateu nisso, todas as aulas foi batido nisso, a questão devocional. A questão de você voltar para a palavra, a devoção de você meditar na palavra. E eu acho que nós, como crentes, precisamos ser igual a Ananias. Ouvir a voz de Deus, estar sensível ao Espírito Santo, buscar a Deus. Não ser um consumidor da igreja, mas buscá-lo para ser usado assim como Ananias foi. E Deus fala a Ananias que Saulo é o escolhido dele. E chegando na casa já diz, Ananias, ele acreditou na palavra e ele sabia que Deus estava falando com ele. E ele foi atrás de Saulo, ele já chega na casa e fala, irmão Saulo. Ananias era muito crente, não era? Ele já chega e fala, irmão Saulo. Ou seja, ele já fazia parte do caminho. E ele continua, volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eu fico imaginando Deus usando cada um aqui, para que a gente fosse, que Deus falasse com cada um aqui, olha, vai lá no bairro tal, e lá numa casa, na rua tal, tem uma pessoa e você vai lá e vai orar por ela, e você vai impor as mãos sobre ela, porque todos nós aqui somos sacerdotes do reino, e você vai impor as mãos sobre elas e ela vai receber o Espírito Santo de Deus. Amém? Para que isso aconteça, é necessário voltar, é necessário meditar, é necessário buscar a Deus. É necessário estar sempre em contato com Ele. E aí a visão de Saulo é restaurada, e ele é imediatamente batizado. Ele termina o seu jejum. Ele foi restaurado ali. Ele foi imediatamente batizado, ele comeu e recuperou suas forças. Daquele dia em diante, Saulo não era mais o mesmo. Às vezes eu estou falando Saulo, às vezes estou falando Paulo, mas Paulo era o nome romano e Saulo era o nome hebraico. Às vezes quando ele ia falar com os judeus, na igreja de Jerusalém, ele usava o nome de Saulo ainda. Agora, você vai ver que toda essa narrativa, que Saulo vê Jesus, que Saulo enxerga Cristo, que ele vê que ele realmente é o Messias, aquele a quem ele perseguia. Ele até participou de um martírio ali, e ele achava que estava fazendo tudo certinho, achava que ele estava fazendo tudo certo, segundo a legalidade da lei, e ele estava protegendo a sua religião. E ele teve essa experiência maravilhosa com Jesus. Não foi uma experiência psicológica, não foi uma catarse, não foi uma programação neurolinguística, não foi nada disso. Foi o encontro com o Messias. E este encontro com o Messias, ele é transformador. Este encontro com o Messias é você sair do 0 e ir para o 180. Esse encontro com o Messias é você sair do -1 e ir para o 1. Esse encontro com o Messias é algo extraordinário. Eu acho que todos aqui, se nós pararmos para ouvi-los, cada um tem um testemunho, cada um tem uma forma de dizer como foi o seu encontro com o Messias. Muitos aqui nasceram no berço cristão, mas isso não quer dizer que você não teve encontro com o Messias. Ou você nascer num berço cristão não faz cristão. E eu sei que cada um aqui tem um momento que teve um encontro com o Messias, um momento que aceitou como o único e suficiente Salvador. E esse encontro o transformou em um pregador do Evangelho, um sacerdote de Jesus e não somente um seguidor de Jesus. Ele fundou várias igrejas, ele escreveu 13 cartas, ele viajou muito para pregar o Evangelho de Cristo. Sua conversão e o seu chamado estavam ligados. E muitas pessoas aqui também teve isso. A conversão e o chamado ficaram ligados. E podemos achar às vezes, nossa, eu faço tudo certinho, eu sou justo, eu faço tudo certo. Saulo também achava isso. Ele achava que ele estava certo. Ele fazia tudo certo, ele fazia a segunda Torá, ele era, na lei ele era certinho ali, ele era muito zeloso pela lei. Só que faltava algo na vida dele.
As tradições não têm o poder de transformar. Seguir uma religião não tem poder de transformação. Ao contrário, a religião, ela te escraviza. Eu gosto de assistir aquele canal do History, e às vezes eu vejo as religiões de vários lugares do mundo, e você vê que quantas pessoas fazem tantos sacrifícios por causa de uma religião, e aquilo não transforma. Às vezes a pessoa, eu quero buscar uma luz, eu quero buscar algo, eu quero chegar a caminhar, e chegar num momento assim de virar uma luz, sei lá. E você vê que as pessoas, eu vi uma mulher, gente, que ela arrancaram os cabelos dela com as mãos, e ela ficou ali o dia inteiro arrancando o cabelo, para ela se tornar uma monge de uma religião lá da Índia. E ela achou que aquilo foi a maravilha da vida dela. Será? E eu vejo pessoas que se sacrificam, pessoas que se doam, que levam animais, e fazem tanta coisa, que você vê que a pessoa é escravizada pela religião. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus veio trazer uma transformação. Jesus veio trazer nova vida. Jesus veio trazer vida eterna. Jesus veio trazer livre acesso a Deus, sem precisar de sacrifícios para que isso aconteça. Porque o sacrifício perfeito, o Cordeiro Pascal, aquele que veio a este mundo e que sacrificou esse sangue derramado, é suficiente para salvar a você e a mim. Esse sangue é suficiente para nos justificar. Esse sangue é suficiente para nos declarar justos diante de Deus. Diante dos cristãos, Paulo não tinha uma boa fama. Ananias, ele teve temor de encontrar com ele. E aí, a fama não importa para Jesus. Ele quer te transformar. Ele quer arrancar as escamas dos seus olhos. Nunca diga, eu não tenho solução. Porque Jesus sim tem a solução para a sua vida. Não importa quem você seja, a vontade de Deus, ela é soberana. E o legal de você participar da casa de Deus, da igreja de Jesus, é que não é o fim. Existe sim esperança, existe sim solução, e não importa quem seja. Vários testemunhos nós já ouvimos aqui. Existem ministérios aqui que trabalham com pessoas, presidiários, pessoas que trabalhavam nas ruas, e você vê que essa pessoa foi totalmente transformada. Qual outra coisa, qual outro tipo de trabalho que o homem faz que pode transformar uma pessoa dessa forma? Da água para o vinho? Não existe. O governo não consegue, as religiões não conseguem, somente Jesus consegue transformar. Somente Jesus consegue fazer com que alguém que não tenha uma boa fama seja transformado. Aquele que é temido seja transformado e se torne manso e humilde. Jesus faz isso. Nunca diga, nunca vai mudar. Aquela pessoa nunca vai mudar, vai morrer daquele jeito. Jesus, ele é soberano. Ele tem poder para transformar. Não limite a graça de Jesus. Não limite a graça de Deus, não limite o poder de Deus. O que importa é que Jesus transforma. Ele transformou um perseguidor implacável em um homem humilde. Ele transformou aquele que não era, para aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento. E transformou. E hoje nós estamos falando dele aqui. Agora, o que eu gostaria de falar para você que está em casa, ou você que está aqui, que você não conhece esse Jesus, esse que aparece, esse que nós cantamos, o que fazer, o que dizer quando ele vem. Saulo não sabia, ele ficou atônito com aquela luz que veio sobre ele. Ele quer transformar também a sua vida. Ele quer transformar também a sua história, e não importa quem você seja ou o que você está fazendo hoje. É necessário entrega.
Se entregue, saia da escravidão do orgulho, saia desse orgulho, saia dessa escravidão e venha para a liberdade em Jesus. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer um renovo, uma restauração na sua vida. Ele quer te trazer para o caminho dEle, Ele quer te mostrar este caminho maravilhoso, há esperança neste caminho, há vida eterna, há paz. E como eu disse aqui, até brinquei com a minha esposa, na pregação anterior eu falei sobre o poder de ser grato. E ela falou, você é o pregador do poder, agora é o poder que transforma, né? E aí, esse poder, ele vai te transformar. Ele vai te transformar numa pessoa grata, uma pessoa feliz, independente da circunstância. Depois, se você na sua casa vai estudar sobre a vida de Paulo, como ele teve que passar por tantas dificuldades, por tantas tribulações, e mesmo assim ele continuava constante em Jesus. E mesmo assim ele nos ensinou a como viver diante de perseguição, diante de paz, diante de dificuldade. Ele nos ensinou. Tudo através de Jesus. Paulo hoje é um exemplo para nós. Paulo hoje é aquele que era perseguidor dos cristãos. Hoje ele é um exemplo para nós, e nós podemos estudar as suas cartas, quão carinho ele tinha pela igreja, como ele tinha zelo pela obra do Senhor. Eu acho que aquele zelo que ele tinha pela Torá, aquele zelo que ele tinha pelo farisaísmo, aquele zelo que ele tinha pela tradição judaica, ele trouxe todo esse zelo e mais um pouco para o cristianismo. E ele era um homem muito importante, porque ele teve um encontro muito maravilhoso com Jesus. Jesus o escolheu, e ele hoje é falado hoje em todo o mundo, e muitas pessoas conhecem sobre a vida de Saulo. Então assim, se você hoje gostaria de ter um encontro real com Jesus, basta que você se renda a Ele, basta que você se dobre diante dEle e declare, eu sou um pecador, eu preciso de Jesus. Eu preciso ser transformado assim como Saulo foi. Eu preciso receber este amor, porque eu não tenho amor, eu não recebo, eu preciso desse amor, eu preciso ser totalmente inundado por esse amor. Que Jesus possa adentrar o seu coração e fazer morada. Uma morada eterna, uma morada que você possa andar sorrindo, independente de todas as coisas, porque Cristo te deu a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira transformação. E nas próximas mensagens que virão, terão testemunhos, terão outros exemplos da palavra de Deus, e você vai ver o quanto Jesus faz, o quanto Ele faz ainda hoje. Ele não foi limitado ao primeiro século, Ele não foi limitado ao seu ministério ali na terra, aqui na terra, mas Ele faz ainda hoje. Que você possa receber esta palavra no seu coração. E eu gostaria de orar para finalizarmos esta mensagem. Vamos ficar em pé um pouquinho? Pai, nós nos maravilhamos, ó Deus, com a vida de Saulo. Nós olhamos para este homem e o quanto ele foi implacável em persegui-lo. O quanto ele foi zeloso na perseguição aos cristãos. Deus, e ele acabou sendo, o Senhor chamou para pregar aos gentios, a pregar aqueles que não eram. E nós hoje estamos aqui. O Evangelho está sendo pregado a todas as nações. Aqueles que não eram teus, se tornaram teus, fomos enxertados. E que o Senhor possa alcançar muitas vidas hoje, Deus. Que o Senhor possa transformar muitas pessoas hoje, Deus. Se necessário for, Deus, como um bom pastor, que nós que ainda já estamos no caminho, Deus, que o Senhor venha com seu cajado, Pai querido, e nos derrube se for necessário, para que nós venhamos cair do nosso orgulho, do nosso ego, Deus, nos despir de nós mesmos, ó Deus, e nos inundar de novo do Teu amor, Deus. E aqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus,
que possam receber, que possam ter esse relacionamento pessoal com o Senhor, essa graça, Deus, alcança onde estiver, Senhor Jesus, alcança onde estiver, esse jovem que acha que não tem mais solução para a sua vida, esse adolescente que acha que tudo acabou, ó Deus, aquele que acha que a vida dele não tem mais solução, aquele que acha que eu nunca vou mudar, eu não consigo mudar, Senhor, é o Senhor que faz, é o Teu Espírito Santo que está vivo e está atuando hoje, Deus, nos 4 cantos deste mundo, Senhor. O Senhor não está limitado, Deus. O Senhor não está limitado aos nossos corações, o Senhor não está limitado a nós mesmos, ó Deus, mas a Tua vontade é soberana, a Tua vontade é perfeita, Deus. Ó Jesus, que o Teu sangue possa ser derramado, Deus, sobre cada um, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque hoje, Deus, podemos meditar nela, Deus, e aprender todos os dias com ela, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor amado, e também aproveito para orar pela cura, Deus, daqueles que estão hospitalizados, ó Deus, hoje, aqueles que estão passando pelo esse problema da pandemia, Deus, tenha misericórdia, Senhor, visita as UTIs agora, em nome de Jesus, visita os hospitais, Deus, visita os médicos, ó Deus, os enfermeiros, ó Deus, visita aqueles que estão administrando a questão da vacina, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria, inteligência, Deus, a cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Nós Te glorificamos e Te agradecemos pela vida do Paulo, Deus, que saiu da UTI hoje, Deus. Te agradecemos pela vida da Luciana, Senhor amado, que saiu também hoje da UTI, que nós estávamos orando por ela, Deus. E também oro, Deus, pelo seu filhinho Luan, Deus, que acabou de nascer e ainda está na UTI. Entubado, Senhor, tenha misericórdia, Jesus, que ele possa ser restaurado, Deus amado, da sua saúde, Deus, e possa estar nos braços da sua mãe, Deus amado, o mais rápido possível, Senhor Jesus. Nós oramos assim, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.